Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse um matrimônio. São João disse que não, São João disse que não, isto é lá com Santo Antônio. Olá, estamos começando mais um debate soberano. Tô eu aqui, Christopher Palu, com o Savelão e o Bira, e nós vamos comentar hoje o Tabu do Júlio Bressani, filme de 1982. O Bressani entrando nos anos 80 com apoio da Embrafilme, né? Um filme já eu estranhei bastante, né? Não conhecia, vi a primeira vez. E uma proposta do Savela a gente conversar sobre, então vou deixar o menino introduzir aí o... Hoje mesmo a gente, né, no dia da gravação, pelo menos a gente está iniciando a divulgação de um curso sobre cinema brasileiro chamado Constelações do Cinema Brasileiro, e que vai ser realizado entre julho e agosto, né? E uma das aulas pelas quais eu estou encarregado, com quase toda certeza, vai partir do filme Tabu para desenvolver relações entre o cinema brasileiro e o modernismo dos anos 20 e tal. Então, a conversa de hoje já vai ajudar bastante a desenvolver tudo que vai ser conversado, pelo menos nessa aula do nosso futuro curso, que já tá com as inscrições abertas e tal. Já fica o convite para a turma toda que tá de ouvido aí. Isso. Então, digamos que a conversa de hoje é uma preparação para certos pontos, assim. Bom, uma conversa sobre o filme do Bressani, Tabu. Eu vou dar umas indicações básicas sobre o que é esse filme, né? Daí eu passo para os meus amigos para saber o que eles acharam do filme, tendo visto agora, né? O Tabu do Bressani, a primeira coisa que dá para dizer assim é que é um filme esquisito, né? A própria sinopse que está fornecida no catálogo virtual da Cinemateca Brasileira para esse filme já diz, né, que no filme não há história textual, há uma história audiovisual. Eles tentam fazer né, usando esses dois termos, eles fazem uma distinção assim para dizer que o filme na verdade não tem uma narrativa. O filme é antes uma porção de cenas, né? Cenas que são variações sobre um tema. Esse tema é o que a gente vai discutir, o que seria exatamente esse tema do tabu, discutir ao longo da nossa conversa. Mas o assunto, o que acontece no filme, basicamente são variações sobre um encontro, né? Que é um encontro, digamos, de três figuras históricas da cultura brasileira, seja da literatura, seja da música, que são o João do Rio, o Oswald de Andrade e o Lamartine Babo. E, curiosamente, muito significativamente, esses três personagens são interpretados por outros três personagens, né? O José Léo Goy, o famoso ator, o Colé Santana também, os dois atores importantes da época da chanchada, e o terceiro e curioso ator é o Caetano Veloso, fazendo o papel do Lamartine Babo, né? É um compositor revivendo o outro, assim, no intervalo de 50 anos. Então, a estrutura do filme é livre, né? Há uma adição de cenas, variações sobre esse encontro transhistórico, porque apesar dessas três figuras terem vivido todas ali, né, no começo do século XX, eles não são exatamente da mesma geração. O João do Rio morreu em 1921, um ano antes do Oswald publicar o primeiro livro dele, e enquanto os sambinhas do Lamartine e as marchinhas começaram a fazer sucesso mais no final dos anos 20 e os anos 30. Enfim, o Oswald realmente conheceu o João do Rio quando era jovem e ia para o Rio de Janeiro. Inclusive, ele depois, retrospectivamente, fala que as duas figuras mais interessantes literárias, né, os dois homens de letras mais interessantes que ele conheceu na vida foram o João do Rio e o Mário de Andrade. Mas, enfim, pensando assim, vendo o filme, só para introduzir assim, o que seria esse filme, né?
dessas 3 figuras, eu fui dar uma olhadinha no livro A Alma Encantadora das Ruas, que é um livro do João do Rio, e é uma passagem sobre vagabundear, sobre ser vagabundo, né? Ali, ele está falando da flanância, né? Na flanância na cidade, e essa passagem diz bem assim: flanar é vagabundagem? Talvez. Flanar é a distinção de perambular com inteligência, nada como o inútil para ser artístico. Nada como o inútil para ser artístico. Eu gostaria de ser capaz de desenvolver melhor como essa frase pode caracterizar o filme Tabu. Mas, enfim, agora eu quero saber dos meus camaradas aqui o que eles acharam do filme. Querido Savela, boa noite. Querido Palu, boa noite. Queridos ouvintes, queridos fantasmas, queridos tabus. É interessante você trazer esse texto do João do Rio, né, assimilando a vagabundagem com essa relação de uma arte que é pautada no inútil, né? Pensando no Flaner do Baudelaire, é tudo esse vagar com inteligência, né? E pensando, né, quando o Oswald de Andrade coloca no caldo antropofágico, eruditamos tudo, esquecemos o gavião de penacho. É interessante essa fala porque no deságue ao filme do Tabu, do Júlio Bressani, nós vamos ver justamente esse filme incorporando essa flanância em sua própria materialidade. Como se dá essa incorporação quase xamânica? Quase quase não, é um quase desvio, um quase delito, onde o filme simplesmente vai sobrevoar por fantasmas da nossa história e fazer desses fantasmas um riso, um ponto de encontro, desencontro, harmonias, desarmonias e tocar justamente nos extremos. E o que seriam esses extremos? Seriam Lamartine, Oswald de Andrade, João do Rio. Temos também o Arnaldo Brandão como Chico Alves. Essas flanâncias, esses sambas acabam calcando nessa errância, nessa encruzilhada, um próprio olhar sobre a matéria cinematográfica. Não é à toa que nós temos, durante o filme, imagens do Tabu, do Murnau, imagens de filmes pornográficos, né? Logo dos primórdios cinematográficos, que nos poderíamos até um breve suspiro. E não seria no limite do corpo o miolo da aventura, o miolo dos astros, o miolo da confabulação. A perdição, ela é sombria quando ela se faz solitária. Agora, em gangue, a escadaria se torna prazerosa, nos atrai o riso, e com isso, a deambulação se torna entorpecente, se torna extremamente afetiva, porque o que parte o filme, essa locomotiva de um filme, que como diria o Jairo Ferreira, o cinema do Bressani não é para ver, é para ouvir. As imagens e som do Bressani é para ouvir. Não à toa temos a música, temos vozes que não saem, vozes sem som, temos um deslocamento desse agente discursivo que nós somos acostumados a traçar num cinema onde A mais B mais C igual a tal e a tal. Não. Aqui as cartas são embaralhadas. E é justamente desse balaio de fantasmas que nós vamos ter a transa, o amor, o gozo. E aí entra aquela relação que é fundamental em qualquer momento histórico, que é uma arte que tem, antes de tudo, sobriedade em relação ao seu espaço, ao seu contexto e ao seu tempo. Pois
pensando o cinema, Irmãos Lumière, o cinema é uma arte sem futuro. Quando chegamos com essas câmeras e o próprio Júlio Bressani vai trazer em sua historiografia pautada que o cinema brasileiro já nasce experimental, resta fazer dessa experiência alquimia, resta fazer dessa experiência o riso, resta fazer dessa câmera rasante, um voo, o gavião de penacho. Bom, eu queria, aproveitando muito já da fala do Bira, mas retomar um detalhe que eu coloquei antes mesmo da apresentação do Savela, que é o quanto eu estranhei esse filme, parte de algumas coisas, assim, que eu, por exemplo, não vi o Gigante da América, eu conheço bem o Bressani dos anos 70, conheço bem o Bressani anos 2000, 2010, mas anos 80 tem um dos meus filmes favoritos dele, talvez o maior dos filmes do Bressani, que é o Sermões, mas me estranha um pouco porque a gente tem o Bressani como esse modelo do cineasta independente brasileiro, né? Como um deles, talvez, porque é uma terra de cinema de invenção e de liberdade, né? E até um tanto da abordagem do Bressani, do como ele trata, talvez a cultura brasileira como um todo seja com o mesmo olhar que a gente tem para esse cinema. Mas é estranho porque o Bressani, sendo esse cineasta econômico independente, é estranho ver ele chegando numa produção da Embrafilme que trata, eu não, como eu falei, não vi o Gigante da América, mas trata provavelmente pela primeira vez grandes figuras históricas e culturais importantes, né, nomes famosos, e tá trabalhando com atores de nome, e aquele cinema que sempre foi tão vadio assim quanto é elogiado nesse texto, de repente ele tá numa posição de... Lembrando que essa fase é 82, é uma fase em que a Embrafilme está concentrando a produção e gastando mais dinheiro nelas. É basicamente talvez a fase mais tenebrosa da Embrafilme. E então, eu não sei quanto exatamente foi investido, mas tem essa ideia de que o filme da Embrafilme era o filme oficial, era o filme é uma aposta grande cada produção. E ali a gente vê um cineasta dispendioso, assim, uma vez, né? Ele se dedicar ao sonho e ao puro prazer nesse filme, como ele tem um filme de amor, mas talvez esse seja o filme do prazer, é um filme que se dá essa liberdade de, primeiro, né, você tratar as figuras históricas sem essa pompa oficialesca, né, que talvez outros filmes tivessem nessa época, inclusive alguns filmes que eu gosto muito, Anchieta, por exemplo, depois você vai ver a diferença que é o filme do Bressani sobre uma figura religiosa histórica importante no Brasil, mas ele começa aí uma coisa importante que é fazer o filme histórico, né? É fazer o filme que faz esse mergulho no passado, só que ele faz através do sonho, né? Ele faz através do delírio. E nesse filme parece que existe como eu falei, essa seriedade menor, né? O humor e o amor são mais importantes, né? O Bira colocou como afeto, eu coloquei como prazer, enfim. Algo como essa coleção de bizarrices e cenas que ele constrói como possibilidades desse encontro, variações dessas possibilidades, né? Então, isso parece se sobrepor ainda à objetividade desse mergulho histórico, né? É um sonho de história mais do que um mergulho na história direta. E como ele faz isso, ele traz o próprio tabu como uma imagem do Brasil do passado, né? E aí, ele usa essas fontes distintas, né? Como, por exemplo, tá fazendo a filmagem da aproximação de um homem e de uma mulher e bota uma imagem pornográfica no meio. Você cria esse contato com imagens distantes, né? Assim como você cria o contato quando você mostra o Rio de Janeiro hoje, a imagem do Tabu, do Murnau, você vê praticamente um passado pagão ali, um passado de um mito perdido quase desse Brasil, enquanto você está encenando homens que estão buscando essa essência desse passado ali e tentando viver essa essência talvez no mundo moderno, né? A parte desse mundo moderno. Então esse é um projeto que ao mesmo tempo que eu acho ele esquisito, parece realmente um filme de transição extrema do Bressani, que ele, para mim, ele vai chegar na maturidade mesmo com os Sermões, nesse novo caminho que ele vai traçar ali a partir desse filme, ele vai mais seriamente nos anos 2000, vai até chegar enfim, filmes como Dias de Nietzsche em Turim, filmes quase documentais, assim, até o Bressani tratando o próprio cinema depois, mas... a questão é que o desequilíbrio desse filme é também o que faz ele tão fascinante, né? Acho que até o motivo do Savela começar com essa citação e o fato de ser de uma figura do filme, o fato do Bira até falar que a experiência de deambular em gangue e de ter essa abertura maior e ter
liberdade de brincar com os objetos distantes e que não se associaria, não formaria uma mitologia entre eles, né? Entre mitos distintos. E você sabe, Paulo, que, por exemplo, olha para você ver como que é interessante, né? Disso que você falou, no capítulo que o Jairo Ferreira traz o Júlio Bressani, ele cita o Antônio Vieira. E ele vai citar justamente um trecho onde ele vai falar: para saber e acertar, não há mais que um caminho, e para errar, infinitos. E desse errar infinito, eu acredito que, por exemplo, a própria história não é retilínea. A própria história não é uma estrada, sabe, feita bonitinho, com seu começo, meio e fim. Então, ao ponto, se a história já é uma criação humana, qual o sentido de camuflar essa criação como se fosse natural, orgânica? Então, qual o detalhe, né? Qual o lampejo disso? É justamente saber que a história também não deixa de ser uma fantasia. Ele aborda a construção dessa ideia de história, de eventos que se conectam. Ele tenta emular uma mentalidade que causou aquilo, né? Tanto que, assim, ele parece tentar capturar uma imagem de um Rio de Janeiro quase pré-civilização, e ele faz essa imaginação de como seria a barbárie no cinema do passado, essa barbárie ser reproduzida ali também. Assim, ele tenta achar possibilidades de encontrar esse passado pagão e quase ahistórico, porque vamos dizer que está perdido ali nessas imagens que são eternas, né? O mar, Pão de Açúcar no fundo, aquelas coisas que estão sempre no cinema do Bressani. Né? A sensualidade da Serra do Mar e da paisagem carioca. Né? E a sensualidade do Bressani parece se casar mais, né? Cada vez mais com os interesses intelectuais a partir daí. Aí que tá, nisso eu queria botar a questão, né? Qual que é o tema do filme? Por que esse filme aproximou essas três figuras, né? E, bom, daria para dizer, talvez, que o tema do filme é pegando a parte pelo todo, né? Que é o carnaval. Começando do mais material, né? Tem aquela marchinha do Lamartine, que fala que se chama História do Brasil, que toca, acho que no primeiro terço do filme. Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral? Foi seu Cabral no dia 21 de abril, 2 meses depois do Carnaval. Essa marchinha tá basicamente dizendo, né? Ou brincando que antes do Brasil existia o quê? Existia o Carnaval, ou seja, existia aqueles filmes pornográficos, existia o tabu, que, como o Cris disse, né, representa o pré-Brasil. O filme do Murnau, né, que se passa lá, que é o Tabu, né, Tabu de 1930, o clássico do cinema mudo, do Murnau, não só do Murnau, né, do Flaherty também, apesar de que, se eu não me engano, o Murnau tomou conta da produção mais do que o Flaherty. Essas imagens da vida intocada pela civilização ocidental, né? Seja nas Ilhas Polinésias, seja aqui figurativamente no Brasil antes de 21 de abril, né? Que foi quando, parafraseando não, citando um poema do nosso colega Vinícius Comotti, né? O índio, como é que é? O índio viu a caravela e já viu a merda que daria tudo. Como é que é o verso? Já esqueci. Talvez o Bira lembre. Essa ideia de que o Brasil, antes da chegada dos portugueses, era uma idade do ouro, é basicamente, em linhas gerais, a ideia do manifesto antropófago do Oswald. Só uma vírgula pequena, amigo. O índio olhava a descoberta, já imaginando a merda que daria tudo. Um menino cai no terreno para pegar a pipa e é devorado pelos cães bamburrados. Isso. Desculpa, é só como... Esse é o verso do nosso grande amigo Vinícius Comotti, que está presente. É que eu tive que voltar pro porão para pegar esses versos. Porque se a gente não volta pro porão junto com as ratazanas, com os miojos, tudo estragando, não tem verso, não tem poesia. Poesia é safadeza. Safadeza é morar no porão. Isso. Antes do Carnaval. Antes do Carnaval. Esse é um verso do poema: um tapa na baga jamais abolirá a noite
interior. Bom, enfim, já no Manifesto da Poesia Pau-Brasil, né, que é anterior ao Antropófago, Oswald já escrevia, né, o Carnaval do Rio é o acontecimento religioso da raça. Wagner submerge entre os cordões do Botafogo. Os cordões, se eu não me engano, eram os blocos, né, que ficavam envoltos pelos cordões. Mas na antropofagia do fim dos anos 20, ele desenvolve essa ideia, né, de que antes da chegada dos portugueses, o Brasil era a utopia tão procurada pelos ocidentais na filosofia, na política, durante tanto tempo e que nunca pegou, né? No Manifesto Antropófago, ele escreve assim: antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. A gente pode relativizar também a ideia de felicidade, né? Porque a felicidade também é uma ideia bem ocidental. Não sei se a felicidade dos índios antropófagos tupinambás que viviam no Rio de Janeiro antes da chegada do Brasil, né? A ideia de felicidade certamente seria diferente da felicidade do Oswald, por exemplo. Mas, enfim. Até porque felicidade não tem a ver com ser produtivo, algo assim, originalmente no latim. É uma coisa completamente oposta, quase, a esse conceito de felicidade bárbaro, vamos dizer. Como é que você disse? A felicidade tem a ver com a improdutividade? Produtividade. Produtividade. Aí que tá, né? Essa geração que o Tabu tenta sintetizar, né? Que o filme tenta sintetizar, é a geração modernista, né? Digamos, através da figura do Oswald. E daí, um pouco antes tem o João do Rio, que é, entre aspas, pré-modernista, e o Lamartine, que já faz parte de verdade da cultura popular, do carnaval, do samba e tal. Mas o ponto central do modernismo, especialmente do Oswald, do Mário de Andrade, é dizer que a cultura popular é que vem em primeiro lugar, né? Que a cultura da civilização ocidental se estragou, já não serve mais, né? E mais, a cultura popular do Brasil, e isso está colocado completamente no Tabu do Bressani, ela, digamos, idealmente é uma espécie de continuidade do pré-Brasil, né, que existia antes da chegada do Cabral. É uma coisa que ficou assim e, segundo o filme, ou pelo menos construído no filme, se cristaliza no carnaval. O filme é cheio de odaliscas, né, mulheres peladas com os véus, assim, ou fantasiadas de pirata. Tem uma mulher fantasiada de pirata e tal. E especialmente o ponto da inutilidade e da vagabundagem. Os personagens, eles passam o tempo todo sem fazer nada. Mas nesse ponto eu queria que a gente voltasse um pouco depois. Mas aí tem uma certa relação, uma tensão no filme dele, uma tensão, vamos dizer, né, formal, que, por exemplo, se a gente for pensar no Macunaíma do Joaquim Pedro, também existe essa vagabundagem, mas ela não é incorporada no filme em si. E o que eu acho interessante nisso, inclusive é até um detalhe, né, que logo no começo nós temos uma pirâmide, né, tá escrito HC, eu não sei se é Haroldo de Campos, podemos pensar... né, tem uma pirâmide, verdade, temos aquela pirâmide, pensando o que era aquilo. Inclusive, eu até penso que vem... aquela pirâmide, vem o corte... Não, é o corte no corpo, a pirâmide, e vem depois para a rosa, né? Não seria o prisma do amor, né? É mais a relação do amor mesmo. O próprio afeto. É que hoje em dia a palavra afeto, ela vulgarizou tanto que tá pior do que pacotinho de paçoquinha. Mas o que acontece? É justamente isso. De como que esse cinema, ele vai saber trabalhar... na sua conjugação, essas peças, indo além dessas figuras, indo além do tabuleiro, né? Porque o que acontece? Por exemplo, é um estilo cinematográfico que, claro, a gente pode falar de não discursivo, a gente pode falar que se escuta, não se vê, mas é um estilo cinematográfico que poucos cineastas foram mergulhar nos limites que não vamos falar de linguagem cinematográfica, mas o que o cinematógrafo pode nos inquietar. Porque, por exemplo, Macunaíma, nós temos essa vagabundagem, mas é um filme comportado. É aquilo. Uma coisa é falar de amor, outra coisa é amar.
Até pra mim tá aí a grande diferença a gente comentou mais cedo ali, eu e o Bira, da relação do Bressani com a história, né? Mas aí tá esse mergulho, assim, que começa, inclusive, ali, parece que você tá entrando naquele túmulo pra guardar a história, praticamente. Assim, a pirâmide, ela guarda a história escrita dentro dela com o corpo, né? Decadente lá. A gente não acessa plenamente aquilo, são uma imagenzinha depois da outra, né? Assim como os desfiles de carnaval tem cada bloco vai ter a sua história, mas é uma coisa que você acessa superficialmente e, na verdade, você tira o prazer daquilo, né? Você é no máximo uma alegoria e que tá ali é um gozo superficial com a coisa, praticamente. Mas, e assim, o negócio é que tem, vamos dizer, uma ordem naquela pré-história, na pré-civilização, que a gente vai acessar só enfim, por essa mesma ideia de dançar com o pouco que a gente acessa. Mas é isso mesmo, a gente nunca vai acessar aquilo ali senão pelo sonho, né? É isso que o Bressani coloca muito, muito forte a partir desse filme. A gente começa nessa completa desorientação com a imagem, né? É uma vertigem completa quando o filme começa e quando ele termina. A gente começa uma vertigem e termina numa pior ainda. A gente nunca resolve essa questão de como relacionar essas imagens distantes. E pensando nessa relação do passado, eu acredito que não seria uma nostalgia em relação ao pré-histórico, em relação à própria figura do índio, à própria tribo. Não, eu acho que é mais um desencanto, não seria um desencanto, mas seria uma clara evidência em relação ao presente, em relação ao o caminho que se forma com essas ruínas, né? Porque se a gente for pensar o tabu do Murnau, né? O tabu do Murnau, o amor que não é abençoado pelos deuses, ele carrega a maldição. Se a gente já tem essa maldição envolvendo o amor, se a gente já sabe que os carros, que a tecnologia, que a revolução industrial e tudo isso não vai chegar a lugar nenhum, será que não resta o deleite da embriaguez e o mijo na pedra? O sorriso, o prazer? Será que não é justamente no ponto onde que aí a gente volta na relação do corpo, o corpo em si, como cinema, fazer o corpo vertigem, esse corpo onde ele sempre está desmascarado, é como se fosse mesmo uma cebola, sempre retirando as suas camadas, sempre retirando as suas camadas. Nietzsche já falava, o que tem máscara é profundo, essa nossa profundidade de saber que nós não somos europeus, somos destituídos de qualquer cultura. A nossa cultura é o que nós temos, essa é a nossa herança, é isso. Eu acho que prazer e amor são as palavras certíssimas, assim. Já no Viola Chinesa, o curta que o Bressani fez nos anos 70 com o Grande Otelo, ele fala assim, é uma espécie de manifesto, na verdade, né? Ele fala, eu filmo para ter prazer e dar prazer. Todo filme do Bressani é um exemplo disso, né? Você filma e você sabe que isso é prazeroso em primeiro lugar e que o sentido vem disso. Nesse sentido, é tão significativo no filme, e ele faz isso, eu não sei se ele faz, eu não lembro se ele faz algum filme antes do Tabu. Eu não vi o Agonia e o Gigante da América, né? Mas depois do Tabu ele vai fazer bastante, que é incluir os outtakes, as claquetes. O Tabu começa com uma coleçãozinha de claquetes, né? Que no caso claquete é a palma da mão, a claquete mais raiz do cinema. É o que ele chama no final da Educação Sentimental, se eu não me engano, de circuncena. Aquilo que circunda a cena e que também é interessante, porque mostra o que está atrás e ajuda a construir dentro do filme o clima que originou o filme, né? O clima do set, e que é reconstruído no filme, ou indicado. Tem uma hora que tem aquela cena que o Bira até comentou outro dia para mim, que é os quatro, né? O Oswald Collet, o José Leogói João do Rio, Caetano Lamartine e eu esqueci o nome do ator que faz o Mário Reis, né? O outro grande cantor ali que tá junto com o Chico Alves.
que aparece pelo meio do filme. Os 4 estão subindo a escada, né? Subindo uma escadaria enorme lá no Rio de Janeiro. Daí, só que parece que o Leogói meio que cansa, assim, daí ele para e daí todo mundo começa a dar risada. Aí a câmera gira em torno deles, para no rosto do Leogói, e o Leogói mostra a língua para a câmera. No filme tem um monte de pontos assim que a cena, digamos assim, termina e o plano continua, né? Ele pega a parte da tomada que teria sido destacada. E o ponto do filme é exatamente esse, colocar digamos, um erro aqui, um erro, entre aspas, de novo, um erro aqui, outro ali, ou uma espera aqui, uma outra ali, porque todas essas coisas fazem parte da materialidade que, por sorte, passou para a película, materialidade do próprio prazer. E tá na brincadeira, né, da língua. Cara, ele tem uma coisa ali que me chama a atenção, na cena da putaria no carro, do Oswald. Com a Marlene. E, assim, tipo, tem, obviamente, eles começando a cena ali fora do carro, daí tem um momento lá dentro que ele tá com a boca na lingerie, né? Ele não tá realmente fazendo sexo ali, mas, assim, uma posição altamente pornográfica, vamos dizer. E num plano ali em que o cara está mergulhado na bunda da atriz, o Bressani só começa a dizer, não, mais pra direita, não sei o quê. E, assim, não, ele fala algo mais específico, né? Como é que é? Era uma coisa muito boa que ele fala ali naquela hora. É bem vulgar, vamos dizer. Sim, eu queria lembrar a expressão exata. Como é que ele fala? Essa relação de prazer, na verdade, é do próprio Bressani com cena de sacanagem ali. Não é a representação da sacanagem em si. Não é a representação do prazer. Ali você vê o prazer dele posicionar aquilo da forma mais sacana possível, né? Você vê o ato de criação como, né? Ao mesmo tempo essa coisa, como eu falei, meio dispendiosa e sem propósito e pelo puro delírio. Ao mesmo tempo que, cara, quando a gente vê... Aí você falou, né, que pela primeira vez talvez a gente tenha esses blocos de outtakes, né? De circuncenas, de aquilo que seria material jogado fora, talvez. Como um bloco, né? Ele já tinha isso antes, em momentos, né? Por exemplo, eu lembro muito bem no Anjo Nasceu, tem uma claquete no começo de uma cena, logo no começo do filme, então... se não me engano, também. Mas, assim, momentos em que isso acontece, mas é detalhe, né? É uma coisa que aparece e desaparece, não é um bloco do filme, parece um ato quase aqui, como no Educação Sentimental, vira a conclusão do filme, quase, assim, nesse delírio criativo, né? E a gente não tá vendo só o delírio dos criadores ali em cena, a gente tá vendo em si esse desejo de mergulho nessa, como a gente falou, né? Nessa história perdida. E o Bressani faz isso se divertindo, né? Com muito humor e prazer ali. E a gente vê isso da forma mais sacana possível, onde a poesia e a pilantragem se unem perfeitamente, né? Como eles falam também, dando uma bela mijada. Claro, Mário de Andrade, poesia é safadeza. E justamente nessa diversão acaba acontecendo um certo, como que eu posso dizer, uma certa confusão em relação principalmente com a dramaturgia bressaniana. Porque, como eu já falei outros tempos com o Savella, a dramaturgia, esse jogo lúdico com a câmera, essa brincadeira com essa câmera, acaba também, eu não digo contaminando, mas é como se fosse o balanço, a ciranda mesmo. Do outro lado, nós temos essa dramaturgia que ela é totalmente decalcada daquela dramaturgia tradicional, onde nós temos personagens com diálogos nítidos, onde nós temos aquele jogo de cena extremamente um pouco mais, né, controlado. Não, ali a gente pode ter controle também, mas envolve outros dinamismos em relação ao plano, em relação a o áudio. E é justamente nisso que, por exemplo, eu me recordo de uma vez eu não lembro onde eu estava lendo que um texto falando que o Educação Sentimental tinha os seus pontos altos, mas essa relação dos personagens falando como se fosse uma peça teatral era uma analogia envolvendo o filme com o teatro.
E o que acontece? Não, a pessoa não entendeu nada. Infelizmente não entendeu nada, porque justamente o que acontece? É aí que eu entro, o que o cinema do Bressani, e ainda mais o Tabu, até mais do que vem os outros depois, mas principalmente no Tabu, se a gente for pensar, ele me abre um leque sobre o contemporâneo, sobre o futuro, que chega a ser pessimista, porque é igual ele coloca recentemente numa fala dele, ele falando de essa relação do cinema e do pathos, essa relação do cinema e fora da indústria, essa relação do cinema como aquele filme, como aquele caderninho artesanal de poesia, entendeu? E pensar essas virtuoses, essas vertigens que o cinema eles podem, que o cinema pode extrapolar isso. Então, por exemplo, você vê momentos onde os personagens parecem que um tá cantando para o outro. Parece que os personagens estão se falando pelo olhar. É um jogo onde um gesto de uma mulher apertando o cacete do Caetano Veloso, que inclusive já tem uma foto bem conhecida, que o Marmanjo realmente é um bom xerife, é bem dotado. E o que acontece? São esses jogos, são essas relações do jogo cênico com a câmera, também que é muito difícil se a gente for pensar, né, nessa conjuntura atual. Então, olha para vocês verem que é assim, é a câmera com esse intuito criador, com esse intuito lúdico, mas também são os personagens que são os atores, vamos pensarmos assim, né? Os atores, que se eles não entram na macumba, eles não fazem a dança, eles não participam do ritual. Chega a ser, de novo, quando eu trago a relação xamânica, é um ritual, aqueles planos e também, principalmente, ele vai ser o cineasta que melhor vai compreender o que é a montagem cinematográfica. Porque é igual, como novamente o Oswald, eruditamos tudo. Pensamos sempre sabe? Ah, eu quero filmar igual o americano, eu quero filmar igual o francês, eu quero filmar igual o japonês. Mas o problema não é isso. Não é você comer essas influências. Mas, de novo, aí é a antropofagia. É você saber mastigar, comer e depois devolver tudo, mas de acordo com o seu impulso, de acordo com a sua veia, com a sua pulsão. E aí, justamente, hoje, o Bressani, ele ser um cineasta totalmente fora da curva da história do cinema brasileiro. E pensando agora, ele é o mais... vamos dizer assim, eu não vou dizer o patinho sujo da lagoa, pelo contrário, mas ele é o melhor coringa do nosso cinema. Quanto à antropofagia, eu só queria frisar isso, né, que, bom, enfim, de modo muito básico, assim, porque há o manifesto antropófago, mas o próprio Oswald, mais tarde na vida, ele desenvolveu filosoficamente a ideia de antropofagia numa tese, em uma série de artigos, né? Uma tese chamada A Crise da Filosofia Messiânica. Existe, inclusive, um livro muito bom do Benedito Nunes, que coloca, né? Explica, apresenta e interpreta toda essa antropofagia que passou pela vida toda do Oswald, né? O livro se chama Oswald Canibal. Talvez seja a melhor apresentação, assim, do que é a antropofagia e que é uma ideia bastante... você tem essa coisa, assim, do que é... Qual é a contribuição original do Brasil, né? O que o Brasil pode dar para o mundo? Aí, deixando um pouco de lado aquela face de comer o que não é meu e tal, da coisa internacional e transformar em nosso, não é. Porque essa ideia que geralmente fica, né? Mas tem isso, né? Do que o Brasil tem de original, de importante, para que a civilização simplesmente não vire uma grande explosão, uma grande autodestruição. Outro ponto que eu queria colocar é um ponto que eu sei que o Vinícius gosta bastante, que é
ainda aprofundando a coisa da pornografia, né? De um lado, ele tá fazendo um filme com traços muito próximos da pornochanchada, né? Apesar da forma ser toda dele. E por outro, ele intercala as cenas com inserts, além do Tabu do Murnau, dos filmes pornográficos, né? Como o Vinícius já apresentou, filmes pornográficos antigos. E a gente fica cheio, querendo saber de onde exatamente vêm esses filmes, né? Se é da época muda, se são mais recentes. Há um plano de uma mulher olhando diretamente para a câmera, e parece ser... o cabelo dela é curto, então parece ser uma mulher já de tempos mais modernos, assim. Então, tem muitas coisas misteriosas nesse filme, das fontes, dos usos. E, sim, tem... O tabu é todo montado em cima de trocadilhos com as palavras, né? E paranomases, assim, trocas. Tem aquela do Caetano, né? Você vem aqui como se fosse um varão. Daí ele fala, não, varão não, varinha. E, enfim, um monte de piadas desse tipo, quase sempre com conotações ou poéticas ou vulgares mesmo, né? Pornográficas. É um jogo de palavras entre eles que eles parecem sempre chegar numa essência que não estava em nenhuma das duas, né? E eu fico pensando, o jogo de palavras é muito presente no Oswald. Só que eu não consegui reconhecer nenhum que eu tenha lido, que eu lembre, assim, jogo de palavras do Oswald, né? Que é o que eu li mais, né? O João do Rio, não sei. Também era o João do Rio é outra história. Eu acho que é quase tudo invenção do Bressani e do eventual roteirista. Não sei quem que trabalhou. Até uma dúvida, né? Quem está acreditado como roteirista. Mas, enfim, a invenção desses trocadilhos é muito livre. As cenas, na verdade, são feitas a partir desses trocadilhos, a maior parte delas. Eu falei de trocadilho porque eu queria chegar no ponto, né? Tem uma hora que aparece o Francisco Alves, o Chico Alves, e daí ele tá com uma mulher ali, né? Na frente da porta de um bar, e ela pergunta, você que é a voz do rei? Daí ele fala, não, eu sou o rei da voz, né? Há uma troca aí que dá a ironia, o humor, né? Eu esqueci qual que é o nome dessa figura de linguagem, mas que faz toda a diferença, né? Ele é um cantor, certo? Chico Alves. Ele não é a voz do rei, ele não faz o que o rei diz, ele não propala os mandos do rei, né? Ele é o contrário, ele é o rei da voz, ou seja, no que ele faz, né? Ou seja, na música, ele é o rei. E partindo desses trocadilhos e do tema do carnaval, eu ia falar que é justamente essa tese de que no carnaval o rei não é nada, de que o poder desaparece, o poder de todas as instituições de poder da sociedade. No carnaval, elas são ridicularizadas na fantasia, né? Ou seja, o povo se fantasia de rei, se fantasia de rainha, de tudo, de bispo, tudo, né? É uma tese do Mikhail Bakhtin. É isso que eu ia falar, que o Vinícius também curte bastante, né? No livro que ele escreve sobre o François Rabelais, escritor francês. Enfim, ele fala sobre o carnaval na Idade Média, né? Que o carnaval era a total subversão do poder, ou seja, o carnaval é aquela época em que todas as imposições sociais, todas as diferenças, todo o poder envolvido, né, na experiência de dominação, eles simplesmente não existem mais, ou são sublimados na diversão, na fantasia, Isso passa para o modernismo brasileiro, especialmente no Oswald e no Mário, enfim, isso é certamente importante no Macunaíma, em tudo, a subversão, né? Essa Isso. subversão onde a gente deixa de... onde eu não sou mais Vinícius para ser o Birão, onde você deixa de ser o Eduardo Savella para ser o Dudu, onde o Christopher se torna Paluzão, onde o Pedrinho é Pierre Lefou, e assim a gente chega naquela que é: vou cantar a noite inteira, rancheira, rancheira, vou dançar pela fonética, estética. Então, e aí, olha que interessante, né? Pensando em 82, que ali nos anos 80 tem um texto muito interessante do José Carlos Avelar, falando de como que os novos cineastas, eles se perderam em relação ao passado, à tradição, pensando principalmente, olha para vocês verem, né? Pensando principalmente cinema novo,
e o cinema, né, o dito cujo marginal. E isso, né, sem pensarmos também na chanchada, né, nos próprios pioneiros, né, em toda essa história, né, esse caleidoscópio, pensando assim, o Bressani, ele vai fazer um movimento totalmente contrário. O passado para ele não é motivo de peso, é motivo de balão, é motivo de voo, é motivo de alquimia. É motivo de soltar uma pipa, né? Tem a cena em que o Caetano Veloso simplesmente tá soltando uma pipa. O nome do Tabu não sai com uma pipa no momento, o fundo que esconde a imagem do rio, não sai com uma pipa também? Sim. Ou ainda no campo do jogo, o filme começa com o pessoal jogando em cima de um tabuleiro, né? Aí entrando um outro trocadilho, a questão da brincadeira tá sempre presente. Entra também a figura do artiste, né? O cineasta, o pintor, o escritor, poeta, punheteiro, cachaceiro, ladrão, contrabandista. Ele antes de priorizar o conhecimento, ele tem que ter um lado de perversão, ele tem que ter um lado do trocadilho, ele tem que ter essa ginástica perpetuando os neurônios, onde bica d'água se transforma em picadura, onde o mau gosto ele sempre está convertido, porque o que acontece? Aí que eu acho que é muito interessante isso, que o carnaval acaba sendo apenas aqueles dias, e geralmente tem muitas pessoas, né, se acostumam a isso. Elas encaram as suas vidas normalmente, chega o carnaval, extrapola, vira gira, faz o rebolado, como se fosse acabar o mundo ali. Maravilha. Mas não seria a grande perversão tratar o carnaval o ano inteiro? Eu lembrei até de um poema do Piva, né? Olha para vocês verem, né? Papo com Júlio Bressani e Jairo Ferreira no Cachação. Lésbicas discutindo semiótica, saídas de um filme de Bressani, saídas de um poema de Roberto Piva, o arco-íris toma jeito, estilo farinata no inferno, karma da pesada e furilege, caipirinha B52, noite de cobalto, espectro radioativo dos políticos dos pampas, garras de kamikaze, bacanal na sauna, garoto pendurado no porta-estandarte, menino loiro materializado na Praça Roosevelt, lendo os gregos, cheeseburger de tirâmbico de Arquíloco, Diógenes e seu boy Cirno arcangélicos, sonata no caos de calcário, marihuana nos soluços dos violões de outono, fantasmas com línguas reais, fantasmas com línguas reais, fantasmas com línguas reais, caramanchões de maracujás para sempre. Eu levanto o selo da morte, mestre das oferendas, verbo mágico, mansão de milhões de anos, Osíris imperador da eternidade, Deus escorpião, Quermesse no zodíaco, Rambô de Adorim, Billy the Kid, Hésíodo, seu dote é ainda a terra e o mar infecundo, primeiros deuses titãs, ventre contra ventre, coxas contra coxas, Arquíloco, do lado paterno, ilustres descendentes de peidômanos, Arquíloco, tambor, armaduras reviradas na batalha, o mundo é uma ânsia, pássaros de seda na enxurrada, minha canção é pura, minhas tripas são loucas, Fernando Pessoa e o mar Egeu, flores na palma da madrugada. Será que os saltos entre as imagens desse poema são parecidos com os saltos das tomadas do Bressani? O que mais me surpreende é a relação dos fantasmas, né? Que é, no caso, fantasmas com línguas reais. Não seria Oswald, João do Rio, Lamartine, fantasmas com línguas reais? Ao ponto onde eu conversando com o Savela, eu falei, é interessante que o ator ele é mais Oswald do que o próprio Oswald de Andrade.
Você falou dos fantasmas, eu lembrei de um fato muito importante também, que é o começo do filme, né? Eles estão no cemitério. O filme começa, quer dizer, a primeira cena propriamente dita, é um cemitério. Aí tem uma mulher sensualizando na frente de um túmulo, né? Aí, em nenhum momento aparece o nome de quem é aquele túmulo. Tem um violãozinho na frente e tal. E eles não falam lá, hein? Eles chegam Não a falam. abrir a boca, mas não falam uma palavra. Então, o João do Rio diz, é incrível, como é que é? João do Rio não, o Léo Gói, né? O Léo Gói João do Rio diz, do estrume do Rio de Janeiro nasceu esta flor. Aí eu pensei, eu já sei de quem é esse túmulo, eu só vou pesquisar aqui na internet. Pesquisei, túmulo Noel Rosa. E apareceu, é aquele túmulo ali, a fotinha, só que hoje em dia o violãozinho não tem mais, porque provavelmente foi roubado. Mas o filme começa diante do túmulo do Noel Rosa, né? Que é basicamente a figura que estava faltando daquele momento, né? Então, no tempo fictício em que o filme passa, ele já tinha morrido. E pensar que a sintonia, né? E depois o Sganzella vai colocar o Noel Rosa até na própria escadaria, né? Ah, sim, tem. Eu não vi inteiro esse filme, mas com certeza tem. Não, fale você, mas tem Isto é Noel Rosa, né? Que ele é o Noel Rosa perambulando pelo Rio. Quem nasce lá na vila nem sequer vacila em abraçar o samba que faz dançar os galhos do arvoredo. Que faz dançar os galhos do arvoredo. Vocês já repararam como a câmera do Bressani sempre dança com os galhos do arvoredo? Esse é outro ponto. O filme, na verdade, dá pra dizer que ele começa no cemitério, dá pra dizer que ele começa no arvoredo também, né? Qual que era o sambinha que toca no começo, junto com a câmera dança e sempre apontada pra cima, né? Eu fiquei pensando, como é que eles estão filmando isso? A câmera tá na altura da cabeça do cinegrafista, ele tá rodopiando pela... E daí a câmera gruda no tronco da árvore e se enrosca, e depois vai pro poste. E o filme termina nessa também, né? Ele volta para esse motivo da árvore, desse grande pau, né? Que sobe até a perspectiva, o ponto de fuga do céu. Não tem outro, né? Esses troncos completamente apontados para o céu. Como é que é? Na frente do túmulo, o Collet diz, né? A, B, céu. Vocês falaram da dança e tudo, e essa coisa da mobilidade vertiginosa, como eu falei antes desse começo e tal, parece um chamado para o movimento completamente desnorteante ali. Mas o Bressani frequentemente, né, quando ele chega a gente falou até de ter frequentemente depois desses blocos, esses últimos atos quase em que a gente mergulha no delírio criativo ali, de repente a câmera dança, os atores estão dançando, eles não estão comunicando mais por palavras quase. A gente começa, como o Bira falou, né, eles não colocam uma palavra no cemitério. Depois eles começam a ter esse contato verbal, e depois esse contato é completamente físico. Ele não acontece mais pela fala, ele acontece por gestos, né? E ele começa depois a ficar até desconexo nos seus movimentos. E aí depois a gente retorna para a imobilidade. Até é interessante que tem uma perda de... Não sei como colocar isso, tá faltando a palavra para mim, mas um constrangimento desse contato, vamos dizer, porque o Oswald no começo ele chega pro... Lamartine? Isso. Ele fala assim, eu quero fazer uma transfusão, né? Eu quero trocar o sangue. E ele fala, isso. Não, eu sou só osso. Osso né? só. Coisa... Osso só, exatamente. Eu sou osso só. Aí, e basicamente, aí que tá, né? Se a gente tá... Realmente, o osso fica para ser desenterrado. O sangue é algo quente, vivo, né? Algo que... Ali existe essa troca imediata, existe algo que funciona, um organismo que funciona. E é algo que pode ser ressuscitado, né? Na civilização cristã que surge depois da pré-história pagã ali do Rio de Janeiro, a ressurreição é da carne, né? O osso a gente faz filminho com CG com os monstrão, assim, porque não... Né, o que a gente pode imaginar o que foi aquela vida. A gente não tem mais... E aí que tá, tem essa coisa quase de uma... O Oswald, no começo, ele parece estar tentando fantasiar o que foi essa vida passada, que o outro parece completamente tranquilo com essa vadiagem, enquanto o outro está tentando descobrir o que é essa vadiagem, né? Tanto que tem uma cena até bem cômica dele falando da vadiagem totalmente estirado numa pedra, assim, enquanto o outro tá de pé olhando, né? Essa atitude dele buscando o ócio, né? Ele fala do ócio ali. E é o Oswald tentando resgatar
essa essência perdida, talvez, essa vida perdida. O Oswald realmente, o filme faz exatamente esse caminho no começo, né? Que ele tá deslumbrado, né? Porque o Oswald, na verdade, ele tem a duplicidade, né? Ele é formado na cultura erudita, né? Ele vem da classe alta também, muito rico, pelo menos até os anos 20, e isso passa no filme de certo modo, exatamente no que você está falando, né? Ele quer ser o Lamartine, porque o Lamartine é a cultura brasileira. E o Oswald quer ser a cultura brasileira. Então, é a dicotomia da educação com a cultura. Porque existe um homem ali que é um erudito, é um intelectual, e existe o homem da cultura realmente como algo que cresce organicamente de uma terra, mesmo que seja feita de esterco, né? E de uma relação física com as coisas, de uma relação direta, de uma descendência. E, enfim, ali que tá o Oswald, no começo ele parece um gringo, tratando do fascínio de um estrangeiro. Sim. Com aquilo. Mas tão gringo, ele era gringo no sentido francês, né? Porque ele fala até, né? Lamartine, eu acho você, como é que é? Melhor que o Breton e muito melhor que o Aragon. Lamartine, eu te amo, né? Tipo, as referências dele são as das vanguardas francesas, né? Que, enfim, essa figura passava o tempo todo na França também, né, nos anos 20. É mesmo, é um gringo. Ele chega no Brasil... Ele tenta ler com os olhos da cultura estrangeira, né? Isso. Aliás, o prefácio do Pau-Brasil, Paulo Prado, escreve que foi no alto da Place Clichy que o umbigo do mundo, né, que ele chama Paris de umbigo do mundo ocidental, obviamente, que ocorreu a descoberta do Brasil pelo Oswald, né, que veio o estalo de que quando o Oswald estava no Brasil, né, no ateliê da Tarsila do Amaral, né, que é nesse lugar, a Place Clichy, que ele simplesmente reparou que o negócio que ele queria mesmo, no caso os dois, né, o casal, queria o mesmo, estava no Brasil, e que a França só serviu para ficar a par da intelectualidade da civilização e tal, mas que a coisa mesmo estava no Brasil, e é isso que o Tabu simplesmente encena o encontro completamente fictício do Oswald com o Lamartine, que representa o próprio Brasil, né? Lamartine é o Brasil. Tem algo selvagem, tranquilo, ao mesmo tempo ali, que é um mistério completo para esse homem da erudição ali, né? E que é uma coisa que frequentemente o Bressani vai tratar. Os intelectuais dele estão sempre atrás desse mistério da selvageria, né? Vamos pensar que um herói frequente dele é o Nietzsche, por exemplo. O Cleópatra eu não lembro bem, mas tem o César também, né? Que é outro... Sim. Outro meio intelectual, assim, né? Que fica meio complicado ali com a Cleópatra. Não, então, é a tentativa de controle de algo completamente incontrolável, né? Que tem nesses filmes. Mas eu acho foda realmente o quanto esse contato é completamente dialético nesse começo do filme. Né? E quanto a gente vê até como um ponto de virada quando o Oswald ouve desci, né? Desci, ele fala, desci, mas eu subo de novo. Sim. Ele já não ouve a gringa nas palavras da gringa, ele ouve a gringa nas palavras brasileiras, vamos colocar. Então é aí que o Oswald se torna um personagem de chanchada, né? É o caminho, realmente. Eu ouso fazer uma provocação, né? Se o Godard fala que toda boa ficção tem o documentário, e todo grande documentário tem a ficção, o Tabu é um maravilhoso documentário sobre o melhor do nosso Brasil. E é justamente isso, esse calor, essa andança e essa subida junto, sabe? Porque se ele sempre está atrás do mistério, a busca desse mistério ela não é séria, né? Ela vem carregada de erotismo, de sarcasmo e trocadilho, né? Então justamente no véu, se espreitar no véu da desconhecida, ou mesmo se iludir com as ondas do mar.